pessoal, professor Fabiano, trazendo as dicas aí do trabalho de Geografia da etapa 3 da Escola Estilo ZGAD. Na etapa 3 nós vamos falar das consequências da Segunda Guerra Mundial para o mundo, no aspecto geográfico, trouxe mudanças estruturais, ideológicas, econômicas, que foi a principal consequência da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que foi a chamada Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque nós tínhamos saído de uma Segunda Guerra Mundial muito quente, com armas, destruição, bombas, Hiroshima e Nagasaki. Então agora uma Guerra Fria. Guerra Fria porque é uma guerra ideológica, de ideias, ideológica, econômica, cultural, social. Não havia conflitos, armamentos, conflitos armados, então foi chamada de Guerra Fria. É uma guerra ideológica e econômica, basicamente, entre o capitalismo, que era liderado pelos Estados Unidos, que tinha enriquecido ainda mais após a Segunda Guerra Mundial, refinanciando a construção da Europa, vendendo produtos, exatamente como tinha feito na Primeira Guerra Mundial, e a União Soviética. Que era a União Soviética? Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era a união de 19 países num só, formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eles vão disputar a hegemonia do mundo, na chamada Guerra Fria, a disputa entre capitalistas e socialistas. Nesse período da Guerra Fria, o mundo foi dividido em três. Primeiro mundo, que eram os capitalistas ricos, os países desenvolvidos. O segundo mundo, que eram os países socialistas, China, União Soviética, Cuba, Vietnã. E o terceiro mundo, que eram os capitalistas pobres, os países da África, Brasil, Argentina, América do Sul, América Latina toda, era o terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, os países capitalistas pobres. Só relembrando rapidamente, os capitalistas, as características básicas dos capitalistas, eles têm propriedade privada dos bens e meios de produção, ou seja, as terras, as indústrias, as máquinas têm donos particulares e eles enriquecem sendo dono desses meios de produção. A economia deles é baseada na lei da oferta e procura, do capitalismo, tudo é baseado na lei da oferta e procura. Por exemplo, aluguéis agora em Gramado, porque a oferta não existe procura, a procura está menor que a oferta, então o preço vai diminuir. Quando reabrir, quando tiver Natal Luz, vai ter muita gente querendo ir para lá, ou seja, muita procura, a oferta de hotéis vai ser menor, então o preço da estadia vai ser maior. Em tudo funciona assim no capitalismo, pela lei da oferta e procura. E aí a sociedade se torna mais heterogênea, muito desigual. Gente riquíssima, que tem mansões, piscinas, 3, 4 carros na garagem, helicópteros e assim por diante, gente que mora de forma sobre-humana, lixões, viadutos, baixo de lonas. Por quê? Porque tem o dono dos meios de produção, ele produz e ganha a mais-valia, ele ganha dinheiro em cima de cada um dos seus funcionários. Quanto maior for a empresa dele, mais ele ganha sobre cada um. E quem trabalha, vende seu trabalho, ele tem o salário e não consegue, então, basicamente se sustentar. Então, por isso que a sociedade capitalista, por causa dos bens de produção privados e da mais-valia, ela é muito desigual. Aí vem o socialismo, que foi uma tentativa de contrapor a isso, já falamos várias vezes sobre isso. Propriedade estatal dos meios de produção, o Estado é dono de tudo, de todas as terras, todas as indústrias, todas as máquinas, tudo pertence ao Estado. A economia é planificada, não tem lei da oferta e procura, o Estado que controla tudo, então não faz concorrência, não tem Vivo, TIM e Claro, tem só o Estado que controla a telefonia. Não tem a rede de mercado Carrefour, o Rissul, o PagBem, não. O mercado é estatal, tudo que é produzido, feijão é só um tipo de feijão, não tem feijão melhor, feijão pior, todo mundo, quem é advogado, quem é doutor, quem é médico, quem é professor, quem é gari, todo mundo vai comer o mesmo feijão. Então a sociedade se torna mais homogênea, menos desigual. Há uma grande crítica aí, ao socialismo que nivelar por baixo. Na tentativa de fazer a sociedade ser menos desigual, só tem essa maneira, não tem como nivelar a sociedade em cima. Vamos todo mundo ser rico, então, se quer uma sociedade menos desigual. Impossível. Se todo mundo tiver um carro, vai faltar combustível, vai gerar muito condicionamento, vai ter poluição. Se todo mundo tiver uma piscina em casa, vai faltar água potável e assim por diante. Não tem como nivelar a sociedade por cima. A única maneira de nivelar a sociedade é mediana. Para ser mediano, para os mais pobres tem que subir um pouco, para que os mais pobres subam um pouco, os mais ricos têm que descer. E esse é o problema do socialismo, então, que as pessoas não aceitam. Quem tem vai ter que baixar. Tem outros problemas. Ele traz o comodismo social,
como todo mundo vai ter as mesmas coisas, não vou crescer muito, eu fico acomodado, eu não vou lutar para melhorar, não vou investir porque eu não preciso, né? Vou viver aquela vidinha ali para sempre, então eu me torno meio acomodado socialmente, né? Tem atraso tecnológico também, quando, né, a tecnologia, como não tem concorrência, é só o básico do básico, não tem melhorias significativas e rápidas como tem no capitalismo, né? Mas por outro lado, quem quer ser advogado, ser médico, ser dentista vai poder estudar, porque o Estado financia a educação, né? O Estado não deixa ninguém menor de 18 anos trabalhar no país socialista. Por quê? Porque gera emprego para quem tem que estar trabalhando, para pai de família, para quem tem 40 anos, eles têm que estar trabalhando. Então, o Estado financia o estudo do que tu quiser no país socialista. Só que depois tu não pode ser médico e cobrar R$ 400 no consultório particular, tu vai trabalhar para o Estado, tu vai ser dentista para o Estado, tu vai advogar em causa do Estado. Não vai ter tu não pode ter algo para ti particular para te enriquecer. Você trabalha sempre o social, tá? Sempre digo isso, os dois têm que dar uma melhorada aí. Tem que pegar uma mescla do capitalismo e do socialismo. O capitalismo é muito selvagem, muita economia, e o socialismo é muito acomodado. O socialismo não busca também o crescimento que é importante na sociedade, tá? A população, então, vai ficar dividida, o mundo vai ficar dividido entre capitalistas e socialistas, né? Nessa questão aí da Guerra Fria, tá? E aí, essa disputa tem a corrida armamentista, ameaças, né? Mísseis aqui, mísseis ali, faz bomba atômica, não faz. A corrida espacial, a União Soviética leva o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, e em 1968 os Estados Unidos teriam levado o primeiro homem à Lua, Neil Armstrong. Então nós somos tão fortes que até o espaço a gente conquista. Era mostrar superioridade, mostrar poder. Tá? Aí se desenvolve mais a indústria ainda com isso, principalmente nos países capitalistas, né? Surgem os 3 setores da economia, vou perguntar no trabalho de vocês, o setor primário, toda atividade ligada ao meio rural, agricultura, pecuária, ela produz matéria-prima, produz o couro, produz o leite, produz a carne. Daí vem o setor secundário, que é as indústrias, que vem agora crescendo nesse período aí. Indústria é o setor secundário, que transforma essa matéria-prima, transforma o couro em sapato, transforma o couro em cinto, transforma o leite em iogurte, o leite em queijo. Ele transforma a matéria-prima em produtos. E o setor terciário é aquele que comercializa, é o que vende e presta serviço. Como com a indústria, o setor secundário, as áreas urbanas crescem, as pessoas também começam a trabalhar 14, 15, 16 horas, elas não têm mais tempo de produzir seu sustento, como tinha lá na zona rural. Quem fazia pão, costurava sua própria roupa, agora vai ter que surgir tudo isso. Todos são setores que vão surgir, serviços novos que vão surgir, porque as pessoas têm que trabalhar e não têm mais tempo para fazer sua própria subsistência. Então vai surgir a padaria, vai surgir a farmácia, vai surgir o açougue, e assim por diante. E prestação de serviços, vai surgir policiais para manter a ordem social. As pessoas morando muito próximas têm conflitos, têm problemas. Vai surgir então as farmácias, a saúde, é o setor terciário. Então os 3 setores da economia que vai apresentar no trabalho de vocês. Tá? Com a urbanização no Brasil, já falamos no capítulo anterior, ela veio de uma forma tardia no Brasil e trouxe uma desordem, né? Casou a saturação urbana, que é a falta de hospitais, falta de saneamento básico, falta de infraestrutura, falta de escolas, porque as pessoas foram morar de qualquer jeito e começaram a fazer bolsões de pobreza, favelas, e aí isso trouxe problemas estruturais para o Brasil. Já começou isso aí lá na década de 50 com o presidente Juscelino Kubitschek. O JK, ele construiu Brasília e fez acordos com as indústrias multinacionais, principalmente automobilísticas, para que elas viessem para cá gerar emprego. Só que para isso ele fechou as rodovias, fez um acordo com essas empresas, a Ford, a GM, a Ford primeiro, a GM, Volkswagen depois na Alemanha, a Fiat da Itália. Ele faz um acordo, vocês vêm para cá, geram empregos e eu fecho as aí. Tem ainda museus, tem estrada de ferro, que eram as ferrovias. Se fechou porque ele fez um acordo com as indústrias automobilísticas. E não se aproveitou o nosso potencial fluvial. Nós temos um litoral que liga nossos estados, nossas regiões fora a fora. E o Brasil não aproveita esse potencial fluvial porque fez esse acordo para as empresas de automóveis virem gerar empregos aqui. Então, por isso que as ferrovias estão fechadas, e se acabaram, e não se usa a grande capacidade fluvial que o Brasil tem, por causa desse acordo do JK aí. Então,
Depois disso, ele vai intensificar, o Brasil vai intensificar essa vinda de multinacionais para cá, de empresas transnacionais, né? As indústrias de base, que são as indústrias de transformação de energia, de matérias-primas, a indústria de bens de capital, que são as que produzem equipamento para as outras indústrias, produzem máquinas para outras indústrias produzirem. Por exemplo, a máquina de costura é produzida por uma indústria de bens de capital, ela vai produzir a máquina que vai ser usada por outra indústria para fazer o calçado. As siderúrgicas, metalúrgicas, as empresas navais são empresas de bens de capital. De bens intermediários, que elas produzem equipamentos que são utilizados por bens de consumo, né? Que vão fazer iogurte, vão embalar carne, máquinas que vão embalar carne, computadores, são bens intermediários. E os bens de consumo, que tem bens de consumo duráveis, que são bens de consumo, são os produtos usados diretamente pela população, por nós mesmos. Os duráveis são eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, veículos. Tem os bens de consumo semiduráveis, que duram um tempo intermediário, que são os telefones, roupas, sapatos. E finalmente os bens de consumo não duráveis, que são aqueles que a gente consome, comida, né? Remédio, bebida, alimento, carne. Esses são bens de consumo não duráveis, que são as indústrias que vai pedir para vocês falarem lá no trabalho de vocês. Tá? Todo esse processo começou no chamado neocolonialismo. As metrópoles deixaram suas colônias se emanciparem e agora trazem para cá as empresas. Esse é o chamado processo de neocolonialismo na geografia. Tá? Por que eles vêm para cá? Para explorar mão de obra barata, para explorar matéria-prima barata, para poluir o meio ambiente, porque as leis ambientais são muito rigorosas na Europa, nos países ricos e desenvolvidos, e aqui elas são bem brandas, pode fazer o que quiser, poluir, desmatar, não acontece praticamente nada. E ganha incentivos fiscais muito fortes. A empresa que vem para Três Coroas, para Igrejinha ou para Parobé, a prefeitura vai dar o terreno, vai dar a infraestrutura, vai providenciar energia e vai dar isenção de 20 anos de impostos. Para gerar o que? 300 empregos? O ganho da empresa é muito grande e o retorno para o município é muito pequeno. E sem falar que quando terminar esses 20 anos, e quando vai ter que começar a pagar imposto no município, eles trocam de sede, vão para outro lugar. Vai ter essa guerra fiscal entre os municípios aí, entre os países subdesenvolvidos. O que traz de ruim isso? Tá? O endividamento externo do município. O município não tem dinheiro para gerar tudo isso, vai pedir dinheiro emprestado para o Estado, vai pedir dinheiro emprestado para a União, vai se endividar mais ainda. Muito incentivo para pouco retorno, né? A poluição, desmatamento, devastação, tudo isso vai ser gerado naquele município, então traz muitos transtornos. E o que traz de positivo trazer as grandes transnacionais, grandes multinacionais para cá? Aumenta a oferta de empregos, é o mais direto, né? A oferta de produtos e acesso à tecnologia maior. Aí tem que se pesar o que vale mais nesse momento. São todos esses transtornos que eu falei para vocês aí, de oferecer muito, né, incentivo, e se isso vai gerar retorno maior do que as despesas que o município vai ter. Porque o município não vai ter dinheiro para fazer toda essa infraestrutura, vai pedir dinheiro emprestado, pagar altos juros, e o retorno será menor do que todo esse investimento aí. Então, esse é o mundo contemporâneo da geografia, que fala do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria e da industrialização e urbanização que gerou esse processo todo aí. Tá? Essas são as dicas do trabalho da etapa 3 de Geografia e um bom trabalho para vocês.